Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com você. Neste final de ano, a última semana do mês de dezembro, eu gosto de fazer uma retrospectiva. O que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quais foram os meus planos, o que eu não pude realizar. Eu gosto de sempre fazer uma retrospectiva do que foi que aconteceu comigo durante o ano, para eu poder acertar no ano seguinte, em cima daqueles erros que eu cometi no ano anterior. Eu queria neste ano compartilhar com vocês algumas situações que tem na Bíblia sobre planos. Essa semana nós vamos falar sobre planos, sobre atitudes e sobre palavras que nós proferimos, ou que nós ouvimos. Então vamos fazer uma retrospectiva, vamos imaginar a nossa história agora sendo contada através de alguns personagens da Bíblia. E hoje eu queria falar sobre planos. Amanhã eu vou falar sobre atitudes. Depois de amanhã eu vou falar sobre palavras. E sobre planos eu queria começar por Jó. Quando Jó perdeu tudo, seus bens, sua saúde, chegou a perder até seus filhos. Mas Jó em momento algum blasfemou ou reclamou de Deus pelas percas que ele teve. E no livro de Jó, lá no capítulo 42, lá no versículo 2, sabe o que é que Jó diz? Eu bem sei que tudo podes e seus planos não podem ser impedidos. Quando Jó realmente conhece o poder de Deus, quando Jó começa a conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso, Jó diz, eu bem sei. Esse eu bem sei, ele diz com convicção, ele diz com uma certeza, eu tenho certeza que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos, podem se frustrar. Não se pode frustrar os planos de Deus. E Deus deu a Jó tudo que ele perdeu e em dobro, porque os planos de Deus não podem ser frustrados e ninguém pode impedir os planos de Deus. Então eu falei assim de Jó só para a gente ter uma ideia como é que Deus age na vida daquelas pessoas que confiam em Deus. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, lá no finalzinho diz assim, Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? Se Deus está agindo, ninguém pode impedir. Os planos de Deus ninguém pode desmanchar, ninguém pode impedir os planos de Deus. Sabemos que lá em Provérbios, né, eu já falei sobre isso, que o homem pode planejar, mas a resposta final é de Deus. E começando lá no livro de Gênesis, quando Deus resolve acabar com a humanidade, com o dilúvio, ali eram os planos de Deus. E ele usou Noé para fazer uma arca, porque era esses os planos de Deus, de acabar com a humanidade. Deus poupou somente Noé, a família de Noé e alguns casais de animais, porque era esses os planos de Deus. E ele cumpriu. Quando Deus disse a Abraão também, Abraão, você vai ser um pai de uma grande nação. Mas a esposa de Abraão, Sara, não entendeu e quis antecipar os planos de Deus, dando a sua serva Agar para ficar com Abraão, para ter um filho. Mas os planos de Deus era que Abraão fosse o pai de uma grande nação com a sua esposa Sara. E os planos de Deus foi cumprido. Abraão é o pai de uma grande nação. Quando Deus planejou com Moisés, Moisés, eu quero que você vá tirar o povo do Egito. Moisés foi e tirou, porque foi esses os planos de Deus. Mas Deus tinha algo melhor para Moisés, entrar numa terra prometida. Mas Moisés falhou. Quando Deus disse assim, Moisés, fale com a rocha.
Moisés feriu a rocha. Moisés quebrou as tábuas dos mandamentos. Moisés disse a Deus: olha, se o Senhor não perdoar esse povo, então risque o meu nome do seu livro. Então Moisés não estava querendo cumprir o que Deus tinha para ele. Moisés não quis, desobedeceu, confrontou Deus. Mas Deus usou Josué para entrar na terra prometida, porque os planos de Deus era colocar o povo dele ali na terra prometida. E tem outros personagens. Jonas, os planos de Jonas era ir para Tarsis, mas os planos de Deus era que Jonas fosse para Nínive. Para Nínive. E o que foi que prevaleceu? Jonas teve que ir para Nínive, porque Deus disse: eu quero você em Nínive. Foi preciso Deus agitar o mar para Jonas ser jogado no mar. Foi preciso Deus colocar um peixe enorme para engolir Jonas, para poder Jonas ir lá para Nínive, porque eram esses os planos de Deus. Os planos de Davi era fazer o templo, mas sabe quem foi que fez o templo? Foi Salomão, seu filho. Os irmãos de José, os planos dos filhos de José era vender José como escravo. Mas sabe quais eram os planos de Deus? Que José fosse o governador. Que foi que prevaleceu? Os planos de Deus. Porque José foi ser governador lá no Egito. Jacó, os planos de Jacó era trabalhar 7 anos e casar com Raquel. Mas Jacó teve que trabalhar 14 anos para casar com Raquel. E aí, com 4 mulheres, com Raquel, com a sua irmã, as 2 servas, Jacó teve 12 filhos. Quais eram os planos de Paulo? Perseguir os cristãos. Mas qual foram os planos que Deus colocou na vida de Paulo? Salvar os cristãos, falar de Jesus para os cristãos. Os planos de Paulo mudou completamente quando ele teve um encontro com Jesus. Nós devemos colocar os nossos planos nas mãos de Deus e não querer fazer os nossos próprios planos, porque Deus desmancha. Amã, ele queria enforcar o tio de Esther, a rainha Esther. Era esses os planos de Amã, enforcar o tio de Esther. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi enforcado com a sua própria forca. Os planos de Saul, sabe qual era? Matar Davi por causa do ciúme e da inveja. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele suicidou. Era esse os planos de Saul, matar Davi. Elias, quando saiu da caverna, Deus mandou ele se encontrar com uma viúva lá em Serepta. E aquela viúva disse: olha, meus planos é o seguinte, eu tenho um pouquinho de farinha e de azeite. Eu vou fazer um pão aqui, um bolo para mim, para meu filho. Meus planos é depois que a gente comer, depois nós vamos morrer. E ele disse assim, faça esse pão, esse bolo e dê para mim. E sabe o que aconteceu? Ela deu esse bolo para Elias. E sabe o que aconteceu? Nunca mais faltou farinha nem azeite na casa desta mulher. Porque ela realmente fez a vontade de Deus. Uma viúva também, quando ela perdeu seu esposo, tinha apenas 2 filhos. Os planos dela, sabe qual era? Pregar seus filhos e dar para os seus credores, para pagar a dívida que o marido deixou. Mas ela procurou Eliseu e disse: Eliseu, eu vou entregar meus filhos para os devedores, para os meus credores, né? As pessoas a quem eu devia, meu marido deixou, ficou devendo. Eu vou entregar meus filhos a ele. E aí Eliseu perguntou: o que é que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite. E Eliseu planejou: olha, você junte muitas vasilhas, enche as vasilhas, entre na sua casa, enche as vasilhas. Então Eliseu deu um plano para essa mulher. A mulher executou e Deus fez um milagre. Essa mulher encheu muitas vasilhas e com azeite ela pagou todas as dívidas. Sabe quais eram os planos de Zaqueu? Qual era o desejo de Zaqueu? Ver, somente ver Jesus. Eram esses os planos de Zaqueu, apenas ver Jesus. Mas quando ele vê Jesus e Jesus entra na casa dele, existe uma transformação. Os planos de Zaqueu mudou. Ele não foi mais ser cobrador de impostos.
Ele agora vendeu tudo que tinha, a metade ele deu aos pobres e depois ele foi devolver a quem lhe roubou. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, sabe quais eram os planos dela? Apenas tocar em Jesus, porque ela tinha certeza, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Então é isso que nós devemos fazer, colocar os nossos planos nas mãos de Deus. Não planeje nada sozinho, converse com Deus, olhe se é a vontade de Deus para a sua vida. Que nós possamos refletir sobre os planos que nós fizemos e não deu certo, porque não era da vontade de Deus. Amanhã nós vamos falar sobre atitudes que nós tomamos e às vezes não dá certo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém.